Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês também. Eu estou muito bem na medida do possível. Hoje vamos falar da quinta equipe, da quinta força do grid, né, da Racing Bulls, né? Vamos falar aqui do primeiro semestre, né, do que foi a Racing Bulls, né, e do que eu achei dos pilotos também, falar da equipe, né? Lembrando a todos que a minha humilde opinião, né? E aqui a gente vai falar da Racing Bulls, né, como já dito. Vamos falar da Racing Bulls, né, como acabei de dizer, né. Mas vamos falar do Liam Lawson e do Arvid Lindblad, tá? Bom, vamos falar dos duelos deles de classificação em grandes prêmios e eu vou voltar a falar também das corridas sprint, né. Então, vamos lá. Bom, o Lindblad lidera, né, em classificação para grandes prêmios, ele lidera por 6-5, né? Lembrando que isso aqui são as 11 primeiras corridas do campeonato, tá? São as 11 primeiras corridas. E o que acontece para corridas para classificação para corridas sprint está 2-2 e terminou a corrida à frente. O Liam Lawson lidera até com uma larga vantagem, inclusive, por 8-3. E nas corridas sprint, o Liam Lawson novamente lidera por 3-1. Né? A equipe no total pontuou com 49 pontos, 23 de Liam Lawson leva vantagem. Como é que é? Nossa, assim, enfim. Bom, vamos falar primeiro sobre a equipe, depois eu vou falar sobre os pilotos, né? A Racing Bulls, gente, é evidentemente a quinta força desse grid, né? Eu acho que hoje a disputa em pé de igualdade com a Alpine, mas ainda acho que a dupla Liam Lawson e Lindblad desse meio de grid é a melhor dupla que se tem. É uma dupla muito consistente, que ocasionalmente está na zona de pontuação, e acho que isso reflete, logicamente, ao fato de que ela está à frente da Alpine, né? Para mim, é uma equipe que nunca vai... Eu acho muito difícil ela caminhar de pé de igualdade assim para vencer corridas ou ir para pódios, mas é uma equipe que é garantido praticamente que vai estar nos pontos, né? Ela, tanto quanto a Red Bull, são equipadas com um motor Ford, né? E assim, eu acho que a equipe, na minha humilde opinião, está superando as expectativas. Mas eu acho que é o teto dessa equipe, né? Levando em consideração o objetivo desta equipe, né? Que é o quê? Que é simplesmente ser a segunda equipe da Red Bull, né? Então a gente não vai ver uma Racing Bulls, por exemplo, à frente de uma Red Bull a longo prazo, né? Porque a Racing Bulls ela se compromete a isso aqui. Isso aqui é o teto da Racing Bulls, né? Ela não tem objetivos assim de melhorar para superar uma Ferrari, para superar uma McLaren, uma Mercedes e tampouco uma Red Bull, né? Claro, né? Se vier consequência, se ela um dia se tornar melhor do que Mercedes, Ferrari ou McLaren, por exemplo, ou a própria Red Bull, é muito mais uma consequência, né? Como foi, por exemplo, em 2008, né? Onde foi o único ano da história entre as duas equipes em que na época, Toro Rosso, né? Saudoso nome, né? Belíssimo nome, inclusive, né? Escuderia Toro Rosso, né? Amava. Eu achava maravilhoso esse nome, inclusive. Ela terminou à frente da Red Bull naquela temporada de 2008. Inclusive era o Vettel e o Sebastian Vettel e o Sebastien Buemi. Não, Buemi não, desculpa, é o... Agora me fugiu o nome. Porcaria. Até disputar a Indy hoje em dia. Bordes. Sebastien Bourdais. Que disputou por alguns anos só a Fórmula 1. Enfim, voltando ao assunto, né? Então, acho que o que a gente está vendo na Racing Bulls é isso aqui, né? Então, eu considero um elogio, tá? Eu considero um elogio a posição onde a Racing Bulls está. Se a gente olhar, por exemplo, em relação ao ano passado, eu acho que não está muito diferente,
né? Eu acho que a Racing Bulls hoje ela vai estar sempre nesse degrau, né? E como eu falei para vocês, se ela superar as quatro restantes, Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull, é muito mais uma consequência dos atos das equipes grandes, né? Um demérito das equipes grandes do que mais um mérito, assim, digamos, da Racing Bulls, né? Sobre os seus pilotos, eu vou falar primeiro sobre o Liam Lawson. O Liam Lawson é um piloto que, tipo assim, a gente nota que claramente que é um piloto aquele piloto de servir de base, né? Aquele piloto assim que, tipo assim, ele é só uma régua, né? O que é isso, né? No mundo da Fórmula 1. Piloto régua é aquele piloto assim de comparação de desempenho, né? Se o Lindblad e ele é a régua do Lindblad, se ele é um piloto com potencial ou não, é o próprio Liam Lawson, né? Que é basicamente esse piloto régua, como eu gosto de falar, que é um piloto assim onde você mede pela performance entre os dois, né? O Liam Lawson não é mais aquele garoto, aquele cara que eu depositava esperanças assim que poderia ser alguma coisa, né? Infelizmente o tempo foi muito cruel com ele. Eu não vejo ele por mais bem que ele estiver, ele não vai para uma Red Bull, né? Apesar que é confirmado que ele vai estar com a Red Bull nesse Grande Prêmio da Holanda. Mas o Lindblad, quer dizer, o Liam Lawson, na minha humilde opinião, eu acho que que ele pode ter os resultados que for, que dentro da Red Bull ele não vai sair disso aqui, porque hoje, como eu já falei 30 vezes aqui nesse vídeo, ele é um piloto régua, ele é um piloto régua de desempenho. Vai e vem novatos e ele vai estar ali, imagino, para medir o nível de desempenho desse novato, né? E assim, é muito degradante você ver isso diante de um piloto com toda a marra que ele depositava até alguns anos atrás, né? Depois que foi demitido da Red Bull com somente 2 corridas na temporada 25, nunca mais o Liam Lawson mostrou tal marra, né? Claro, né? Eu acho que depois, para mim, foi uma humilhação total que a Red Bull fez com ele. Ainda considero muito dele estar na Red Bull até hoje, né? Ele com alguma ligação com a Red Bull depois de toda aquela humilhação que ela fez com ele. Mas assim, acho que os resultados, os números, né, principalmente em duelos, em classificação e corridas, para mim, são muito positivos, né? Mas a gente também tem que se lembrar que ele está fazendo tudo isso aqui contra o novato, né? Independente se é um novato com potencial ou não, é um novato. Não é uma régua que vá mostrar de que ele está humilhando o Lindblad e tudo. Para mim, está fazendo simplesmente o que um piloto régua faz, né? Uma régua de comparação faz. Então, pra mim, assim, mas também não posso tirar todos os méritos dele, principalmente em corridas, do fato de ter terminado mais vezes, 8-3, em relação ao Lindblad, né? Mostra um pouco o que a gente vai dizer sobre o Lindblad, né? Se ele é esse pilotaço ou se não é. Então, assim, na minha opinião, o Liam Lawson, ele está fazendo... Eu toda hora estou confundindo os dois, né? Toda hora eu vou falar de um, acho que é outro, né? Mas enfim. Então, assim, acho que o Liam Lawson... na minha humilde opinião, ele demonstra ter uma grande velocidade, é um piloto que mostra ter uma excelente consistência, mas assim, se ele quiser sair da Red Bull, que é o que eu recomendo muito a ele, né, acho que ele cabe numa equipe bacana aí, né, uma equipe, mas assim, não sei, é porque eu não consigo imaginar o Liam Lawson numa Mercedes, numa McLaren, numa Ferrari. Ele nunca vai ser um piloto, com todo respeito a ele, né, e a carreira dele, mas ele nunca vai ser esse piloto com esse pedigree, né, de outros pilotos, né. Eu acho que, honestamente falando, ele tá no lugar certo e acho, assim, que não tem muito pra onde correr, né. Acho que ele próprio deve pensar isso, né. Muito embora se eu fosse ele, eu vazava daí, porque apesar dos bons resultados, não dá nem sequer para depositar que ele vai estar na Racing Bulls no ano que vem, né. Então isso já é um fator assim que o coloca sob uma intensa pressão, né? Porque, tipo assim, esse ano ele estar à frente do Lindblad não é muito relevante, né? Não tem o tamanho da relevância que realmente os resultados mostram. É a partir do ano que vem, né? Porque o Lindblad está no seu primeiro ano, né? Então, assim, claro, a gente também tem que entender que a Fórmula 1 hoje já está totalmente nova, não tem nenhuma coligação com
com os carros de 2025, mas mesmo assim ainda considero que o Liam Lawson, apesar dos bons resultados, ele não tem uma garantia real mesmo de que ele vai estar na próxima temporada com a Red Bull. É por isso que eu acho que ele precisa urgentemente continuar mostrando bons resultados como estes, né? Assim, que em relação ao novato é bom, né? Mas não passa de uma certa maneira, de uma certa obrigação. Então, meu conselho ao Liam Lawson é vazar daí antes que a bomba exploda pro lado dele, né? Mas assim, o que ele tem que fazer, ele tá fazendo. O que ele tem, é exatamente o que a gente espera dele. Se ele tivesse, se fossem números pró Lindblad, por exemplo, acho que para mim seria um caso de falar assim, não, vaza, esse daí não tem condições, né? Mas com os números que ele tem, acho que são confortavelmente sim para sair dessa equipe e fazer meio de grid em outra, né? Mas equipe grande, para mim, não deposita nenhum potencial assim para isso, não. Sobre o Lindblad, gente, eu vejo muitas pessoas falando assim que ele é muito rápido, que ele é um piloto muito consistente, que ele é isso, que ele é aquilo. Sendo muito sincero, assim, eu acho complicado porque o Lindblad ele entra ano passado, foi depois de muitos anos, um dos anos que mais tinha novatos no grid, né? A gente tinha Antonelli, a gente tinha Bortoleto, a gente tinha o próprio Liam Lawson também, né? Por que não, né? Primeira temporada completa, de fato, dele. A gente tinha o Hadjar, né? Enfim, a gente tinha Bortoleto, né? A gente tinha muitos pilotos ali, né? Muitos novatos, e muitas vezes assim a gente acabava comparando, né? Eu acho que o Lindblad ele entrou no momento perfeito, né? Porque ele entra talvez com experiência com esses carros tanto quanto os mais veteranos, né? Acaba que, queiramos ou não, esses carros são tão diferentes dos do ano passado que isso é um novo aprendizado. Então, por mais que você tenha alguma experiência, mais que você tenha anos na Fórmula 1, você está aprendendo sobre esse carro, né? Que é algo que o Lindblad está fazendo, também está aprendendo, né? Guiar um carro de Fórmula 1, né? Então, eu não sei se eu posso elogiar ou criticar essa temporada do Lindblad até agora, justamente por isso, porque acho que, para mim, ele está levando, né, do Liam Lawson, né? Porra, 8-3 é muita coisa em corrida, né? Claro que a gente também tem que entender que é o primeiro ano dele e tudo mais, mas ele está fazendo isso diante de um piloto mediano. Ele não está fazendo isso diante de um piloto de elite, né? Como o Leclerc, como o Russell, como o Antonelli, como o Norris, como o Piastri, como o Verstappen, como o Hamilton. Não, ele está perdendo de 8-3 em corridas por Liam Lawson. Ele está perdendo nas corridas sprint de 3-1 por Liam Lawson. Ele está empatado em classificação nas corridas sprint em 2-2 contra o Liam Lawson, né? Ele está perdendo nos qualis de grandes prêmios em 6-5 a favor do Liam Lawson. Então, assim, gente, são números pouco merecedores, se a gente olhar bem, né? Como falei, né? Eu acho assim, ainda mais levando em consideração que é uma Fórmula 1 onde tá todo mundo aprendendo, de certa maneira, né? Claro, né? A experiência conta, lógico. Não estou dizendo que a experiência não ajuda. Ajuda, mas queira ou não queira, é uma nova forma de você fazer curvas. É uma nova forma de você fazer até mesmo retas, né? Porque esses malditos carros horrorosos aí falham, brocham na reta, né? Então, assim, acaba sendo um pouco... Eu acho, assim, para ser muito sincero em resumo, o que eu quero dizer aqui é que eu entendo que é o primeiro ano do Liam Lawson, mas eu esperava um pouco mais. No ano passado, sobre os novatos, né, por exemplo, o Antonelli levou de levado, foi humilhado pelo George Russell ano passado, né, agora é o contrário. Literalmente o contrário. O Antonelli foi humilhado pelo George Russell, mas o George Russell era um piloto rápido, né? O Antonelli estava no seu primeiro ano contra um piloto, vamos que gostem ou não, de elite, né? O Bortoleto
estava empatado com um piloto muito experiente e muito consistente, né? Contra um Hülkenberg. O Hadjar foi contra o próprio Liam Lawson, e se me lembro bem, ele estava com mais vantagem do que o Liam Lawson. Então, gente, não sei, eu, na minha visão, o Berman, né, também, né, em relação ao Ocon, né, foi algo pró-Berman, né? O Berman conseguiu bater de frente com o Ocon, né, que também é um piloto mediano para baixo, né? Então, assim, na minha opinião, acho que o Lindblad até agora não fez nada. É que nem eu falei sobre o Bortoleto. Ainda falta alguma corrida assim que ele vire a chave. Que a gente possa depositar nesse menino de que ele vai ser alguma coisa além do especial. Né? Porque pra mim até agora ele não fez nada, absolutamente nada assim que me faz assim, não, esse daí precisa estar na Red Bull. Não. Eu acho que quem olha sorrindo para isso é o próprio Hadjar, que está na Red Bull, né? Porque ele não tem sombra. Ele não tem sombra. Se hoje a Red Bull, que nem a Red Bull, por exemplo, escolheu o Liam Lawson, né, para estar no lugar do Hadjar para o Grande Prêmio da Holanda. Isso aconteceu por quê? Isso aconteceu porque o Liam Lawson está com vantagem, ele tem mais a agregar de experiência, né? Enquanto o Lindblad não fez nada, assim, na minha visão, que me surpreendesse, né? E olha que ele está entrando em um ano onde o único novato é ele, né? Então não existe aquela comparação ridícula, né? Inclusive que a Fórmula 1 fazia ano passado, né? Ano passado a Fórmula 1 em algumas corridas, ela colocava lá a posição de todos os novatos, o que eu achava extremamente ridículo e desnecessário. Porque não tem comparação. É lógico que o Antonelli, naquela época de Mercedes, ia andar à frente do Bortoleto de Sauber, né? Ou de um Berman de Haas, né? Então, assim, era um placar ali totalmente inútil e que desmerecia completamente os novatos, né? Esse ano não. Esse ano o Lindblad ele entra na Fórmula 1 com a mesma sabedoria de todo mundo diante de um carro complexo que nem esses lixos de carro são, e honestamente não fez nada que pudesse virar a chave. Assim, pelo menos pra mim, lógico, né? Não sei, talvez pra algum espectador aí, mas enfim, eu não me impressionei em até agora nada com o Lindblad que me faça pensar assim, porra, o Hadjar está sob pressão, porque ele está fazendo um bom trabalho. E se a gente olhar bem, nem ele nem o Liam Lawson estão fazendo um trabalho assim que seja uma sombra para estar na Red Bull, para demitir o Hadjar. Não. Então, gente, é isso que eu particularmente penso. É isso que eu particularmente penso sobre esses dois. Mas eu tenho que dizer, né? Apesar deles não serem sombra para um dia estarem na Red Bull, para mim eu tenho que admitir assim que é uma das duplas, a melhor dupla do meio do grid. Porque é uma dupla que frequentemente está na zona de pontuação, é uma dupla que frequentemente está no Q3, tanto o Liam Lawson quanto o Lindblad, isso é um elogio, né? Levando em consideração que existem dos 10 que vão para o Q3, 8 praticamente são obrigatórios, né? Que no caso é a Mercedes, a Ferrari, a McLaren e a Red Bull, né? Então, assim, dos 10 ali, 8 já tem seus lugares garantidos, né? E sempre sobram 2 ali, né? E sempre é um dos pilotos da Racing Bulls, né? Então, assim, para mim é uma dupla excelente, é uma dupla muito boa, mas nada que me impressione, nada que seja uma virada de chave nem do Liam Lawson e nem do Lindblad, porque para mim eles estão fazendo o que eles têm que fazer e estão fazendo muito bem, né? Então é isso aí, gente. Eu acho que não tenho muito mais o que dizer sobre esses dois, né? Logo agora eu vou falar sobre a Red Bull, tá? Não hoje, lógico, né? Mas eu vou falar agora sobre a Red Bull e a McLaren, tá? Então é isso aí, senhores. É isso aí que eu particularmente penso sobre a Racing Bulls, tá? Um fortíssimo abraço a todos. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, né, nas minhas anotações aqui, mas eu acho que tudo que eu tinha que dizer, acho que eu tinha que dizer. É estranha essa frase, né? Enfim, tudo que eu tinha que dizer é o que eu já disse. É isso aí, senhores. Um fortíssimo abraço a todos. Falou, é nóis, viu? Um abraço.